1930 a 2003, né? E aí isso é um livro sobre ciências sociais na América Latina, em perspectiva comparada, onde essa pesquisa torna-se uma pesquisa latino-americana. E agora o projeto que eu estou em fase de análise é um projeto que, inclusive, é a minha última bolsa, talvez, do CNPq, uma bolsa sênior, né? Que se chama Ciências Sociais no Brasil em Perspectiva Latino-Americana. Agora eu me sinto à vontade. Tem um livro sobre a América Latina. Eu saí daquela versão um pouco... Eu gosto muito do Sérgio Miceli, não vou falar mal dele, mas eu fiquei, como o presidente da Ampox, ele era o secretário, um pouco indignado por aquela bipolarização que ele faz entre São Paulo e Rio, que deixa muito mal o Rio, não é? E o resto é um pouquinho lá de Recife, um pouquinho de Minas, que tem mais a ver com gastronomia literária do que com ciências sociais, não tinha surgido o DCP, e o resto é o resto. E eu resolvi pegar o resto junto. E fiz essa minha pesquisa, e aqui eu tenho um dado que eu não, infelizmente não vou mostrar, mas só vou dar o dado. Eu fiz pessoalmente, 576 entrevistas, em 21 estados do Brasil. E eu devo um agradecimento ao Paulo Renato Souza, meu conterrâneo, e um dos últimos, e saudoso, faleceu, ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque eu escrevi um livro, na época eu era reitor da URGS, que se chamou, já tinha sido reitor, A Universidade em Ruínas, e que vê a atualidade que tem isso, na República dos Professores, só que agora não são professores, é outro nome que se dá a essas pessoas. Mas na época, a Universidade em Ruínas era dedicada ao Fernando Henrique e ao Paulo Renato. Eles ficaram, era um livro coletivo. Só que esse livro vendeu, assim, 3, 4 edições, e eu era chamado para vários lugares. Eu digo, tudo bem, eu nunca cobrei para falar em lugar nenhum, eu só quero ficar um dia mais, um dia antes e um dia depois, e eu fazia as minhas entrevistas. Então, essas 576 entrevistas eu fiz praticamente a custo zero. E as outras pela América Latina eram as viagens que tinham de reuniões de ciências sociais, de reitores de diálogo. E eu consegui reunir esse acervo. Só que esse acervo, para ele ser colocado em condições de trabalho, ele levou 3 anos. Então, só vou contar uma pequena anedota no meio disto, é que os alunos de graduação, que tinha um grupo de uns 7 ou 8, que eram bolsistas de iniciação científica, que deveriam tirar do gravador e transcrever, daria para escrever um livro sobre o imaginário desses alunos. Porque como eles não viveram o período dos depoimentos de pessoas que nasceram na década de 30, 40, 50, portanto, eles não tinham obrigação de saber do que eles estavam falando. Só que, em vez de eles dizerem, não entendi, eles inventavam uma outra coisa. Então, quando os sociólogos e os revisores que conheciam conferiram, descobriram que era extraordinária a imaginação desses jovens. Então, eu tenho, isso me deram de presente, e eu vou, talvez um dia, talvez seja a obra final, um pouco mais sarcástica, publicando sobre o imaginário dos bolsistas, transcrevendo cientistas sociais e coisa e tal. Bom, então, para terminar, porque eu já vi que botaram a faca no peito aqui. Então, eu fiz 500 e tantas entrevistas. Essas entrevistas, elas distribuem-se numa proporção adequada, quer dizer, um grupo significativo, certamente no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. O Brasil está todo contemplado. Onde tem ciências sociais, eu fiz pesquisa e tenho lá. Agora é um diabo, quer dizer. Eu estou estudando o Pará, então tu tem 25 entrevistas do Pará, tu tem que classificar o pessoal por geração, tu tem que ler as entrevistas, reconstituir o depoimento deles, articular isso com a história da universidade, com os dados de outra natureza que não são meramente as entrevistas. Então é um trabalho de cão, mas eu estou exclusivamente trabalhando nisso. Então eu pretendo, talvez nos próximos 2, 3 anos, ter um livro, não sei se um só, mais de um, fazendo essa história. E aí é que vai entrar uma coisa que eu queria, para terminar, mencionar. Primeiro, esse trabalho ele vai ter 5 gerações. Ele tem gente que começou em 1913, nascido em 1913, que é o nosso antropólogo aqui do Rio, Faria, de Niterói. Como é o nome dele? O primeiro nome é Luiz Castro Farias. Então,
O Luiz Castro Faria é um dos... Eu entrevistei ele em Niterói, mas é um dos mais antigos em termos de... Mas toda aquela geração do Juarez, do Roberto Cardoso... Eu só não entrevistei Fernando Henrique, porque ele era presidente. Entrevistei em Paris. Mas tu estava passando por lá. E foi naquele parque, no Jardim Luxemburgo. Não era o Bordelassena. Era em cima de duas cadeiras metálicas, né? Bom, então, começou, são 5 gerações. Uma que vai de 13 a 35, a outra que vai de 36 a 45, 46 a 55, 56 a 64, e a geração não é a geração que começa em 65 e 76, portanto vai até 2005. Claro que o Glaucio, o vovô, eu não podia deixar de fora. Ele deu uma bela entrevista, eu tenho todo mundo, só o Fernando Henrique que não. Primeiro que ele era presidente, entrevistei a Ruth. E descobri que o Fernando Henrique estava muito envolvido em política estudantil, estava fazendo grandes articulações, ele tinha algum partido por trás, porque aquilo não era asinha só dele, parece que ele já confessou qual era o partido. Mas o que importa é o seguinte, é que eu perguntei assim discretamente para a Ruth, vem cá, tu emprestava os teus cadernos para ele estudar na hora do exame? De vez em quando eu tinha que fazer isso, porque ele não assistia aula. Mas enfim, ele é um cara inteligentíssimo. Mas eu perdi essa entrevista depois por uma coisa que a própria entrevista me provocou. Eu trouxe uns livros aí que eu vou sortear. Vamos sortear depois, já fiz os números aqui. Tá bom, mas são 4, né? Isso. Então deixa eu mostrar aqui. Então esse livro aqui, não demorei muito para começar a análise, umas 30 pessoas morreram. Então esse livro é sobre os que morreram, da minha amostra. E por sorte, por isso esse subtítulo é Diálogo com Mestres e Discípulos. Então tem pessoas como a Ruth, que era mestre, e a maioria deles eram ou da USP ou do Museu Nacional, e muitos que eram do Museu Nacional foram fazer doutorado na USP, então eram os mestres e os discípulos. Aí tem vários discípulos que estão aqui nesse grupo, não vou citar. Mas tem um deles, um carioca, não é, que vocês conhecem muito bem, que é o... Hein? Não, Carlos Estevão Martins. Já havia isso, o Cândido convidou o Parsons para fazer uma conferência. E ficou com medo do bestialógico do público a perguntar para o maior sociólogo da época. Então pediu para o Carlos Estevão, olha aqui os livros dele, aqui, lê e faz uma pergunta inteligente. Tá bom. O Carlos Estevão voltou. Aí, professor, você não queria fazer uma pergunta? Pois não. E ele não falou em Parsons, ele falou da Guerra do Vietnã. Foi para cima do cara. E claro que o Parsons não respondeu. E no outro dia saiu o maior sociólogo na Globo, né? Atacado por jovem sociólogo brasileiro. Ele foi demitido na Fundação Getúlio Vargas e pediu exílio em São Paulo. E o Fernando Henrique o acolheu no SEBRAP. Só que, para mim, até então, ele estava acolhendo uma pessoa que estava perseguida, que ia ser presa em São Paulo. Ele fez o CPC da UNE, ele era do Partidão. Presidente. Aí eu descobri que já tinha um precedente. Quando o Arraes ganhou em 62, ele foi convidado para organizar um grupo de assessoria para o Arraes. E foi a São Paulo, procurou o Caio Prado Júnior e disse, o senhor não gostaria de passar? Até pode ser. Mas tem um jovem aí que está pintando, o Fernando Henrique. Ele convidou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez parte dessa assessoria. Então ele estava retribuindo a um convite em 62 que fez o Carlos Estevão. Agora, o que interessa é o seguinte, o Carlos Estevão estragou a minha entrevista. Porque ele disse, olha, sobre o Fernando Henrique, eu devo tanto a ele que eu jamais escreverei. Está aqui, tudo isso aqui é coisa sobre ele. Jamais escreverei uma linha contra ele. Tudo bem. Aí eu caí na asneira de fazer aquela pergunta. É verdade que ele esqueceu o que ele escreveu, como dizem os jornalistas por aí? Ele ficou indignado. Isto é o maior equívoco
Eu digo, comecei mal a entrevista, não sei se eu vou terminar. Aí ele diz assim, é o contrário. Ele sempre pensou assim, e nós é que nos enganamos pensando que ele pensava diferente. Bom, e aí ele conta essa história e ela está nesse livro aqui. E eu, quando fui pedir no Instituto do Fernando Henrique, deixei lá, ele estava nos Estados Unidos, eu digo, olha, eu quero entrevistá-lo, a Ruth pediu, então eu escrevi uma dedicatória e coisa e tal. E aí o Eduardo, lá, o filho do Boris Fausto, o Eduardo Fausto, não, filho, ele volta aí, vou mostrar para ele, coisa e tal. Voltou, recebeu, nunca mais me convidou para que eu fosse entrevistá-lo. Essa entrevista é mortal. Então, eu me desculpo, perdi, ele tem muitas entrevistas por aí, eu não vou ficar, vamos dizer assim, sem pai nem mãe, eu tenho outras fontes ricas sobre ele, mas essa é a explicação que eu não tenho, Fernando Henrique, apesar das recomendações da Ruth. Bom, estou caminhando já lomba abaixo, né? Você vai acabar, além do... Não, eu já sei. Não, eu já sei. Não, vamos manter vivo o negócio. Depois o que interessa aqui é o seguinte, bom, vocês... Aí, então, nós temos entrevista, nós temos 5 gerações. Agora, que variáveis? O que eu vou saber dessas pessoas? Que, aliás, eu já sei boa parte disso. Só que eu tenho um problema, eu não vou fazer uma análise de todos em conjunto, que vai dar uma salada geral. Então, eu estou fazendo por região, pegando a universidade mais desenvolvida. Por exemplo, Belém, a Universidade do Pará, no norte, talvez Pernambuco, com um pouco de Ceará, no Nordeste, Minas, enfim. Porque não é possível fazer essa mistura de todos, que vai dar uma coisa completamente sem fisionomia e sem perfil. Então, sobre essas pessoas eu tenho dados socioeconômicos, por exemplo, dados familiares, região, ocupação, religião, política, até política estudantil. Boa parte dos nossos cientistas sociais passaram pela política estudantil. Fratria, que os antropólogos gostam muito, os irmãos que estudaram, quer dizer, tem todos os dados. E aí tu vê que a sociologia, comparada com a ciência política e a antropologia, nós somos a elite, no sentido sociológico do termo. Estudamos nos melhores. Aí vem outra informação, padrões de escolaridade. Escola pública, privada, não basta isso. De elite ou não. Então tu vai ver que os nossos jovens, de uma época que a escola pública ainda era boa, a maioria fazia escola pública, grupo escolar, todo mundo fez. Também fiz. Agora, o secundário e o colégio, na época, eles iam para os melhores colégios. Hein? Pois é, tu é uma exceção. Mas naquele tempo tinha bons cursos. Bom, então, nós vamos ver o seguinte, que os antropólogos, cientistas políticos, são diferenciados do ponto de vista da escolaridade, o que vai dar um diferencial importante com relação aos sociólogos, que como grupo é muito mais democraticamente distribuído, para usar uma palavra simples. Depois tem os perfis de carreira. Desde a graduação até o doutorado de cada um deles, tu fica sabendo onde é que eles estiveram, etc, etc. E, finalmente, as áreas de ensino e de pesquisa deles. Bom, isto dá uma coisa que eu tinha preparado, mas não vou falar, só vou deixar aqui a referência, né, de que tu pode fazer itinerários por instituição. Por exemplo, se tu queres pegar o CPDOC, né, essas jovens não estão nisso, mas a Alzira é um pouquinho mais velha, vai estar lá firme. Não foi despejada, como se diz na gíria, né? Está lá. Agora, de onde é que ela veio? Tá, isso sim, mas e antes disso? E depois disso? CBPF. Ela trabalhou com Darcy Ribeiro. CBPF, Centro Brasileiro de Estudos Pedagógicos. E era um centro fundamental do Anísio Teixeira e do Darcy, e ela vem de lá.
E aí tu começa a fazer os perfis. De onde é que veio a nossa amiga? Não vou falar, já sabemos. E eu tenho aqui, de cada um dos entrevistados, e sobretudo tratando agora dos fundadores, todo o perfil deles. Qual é a instituição? E aí tu pode trabalhar, por exemplo, no caso do Rio, o próprio ISEB, né? Com o Cândido Mendes, Hélio Jaguaribe, o Vanderlei, de assessor, ele e o Carlos Estevão. Onde é que eles estavam? Estavam assessorando aquele filósofo que escreveu aquele livro, A Questão da Universidade da Uni. Quem é ele? Álvaro Vieira Pinto. Então, ele teve a coragem de dizer, do lado do Cândido, depois de ter feito doutorado nos Estados Unidos, o maior professor que eu tive na minha vida chama-se Álvaro Vieira Pinto, que era um brilhante sociólogo, que trabalhava sobre os clássicos, sobre os gregos, e virou um militante nacionalista, marxista, e os dois assessoravam, jovens ainda. Então, essa história vem por aí. Depois a gente tem a Faculdade Nacional de Filosofia, tem o diabo, né? Não vou entrar nos detalhes. E por aí vai. Depois tem a USP, depois tem a PUC, o Bolívar, Bom. Acabou há muito Acabou tempo. o tempo. Bom, Vamos tomar uma providência. Será que vai ter uma então, providência? mais do que concluir completamente, é melhor interromper. Então eu vou deixar vocês com o gostinho, não é? E que brevemente vocês terão. A gente vai 2 minutinhos só para resolver um problema técnico aqui, que não precisa ninguém levantar, não. 2 minutinhos rápido, só um intervalo. Não sei que alguém precisa, é rápido, é coisa rápida. Isso, é um xixi rápido aqui. É problema técnico, biotécnico. Não, tem que trocar.